de novo. Para quem puder abrir a câmera, ótimo. Quem não puder, que tiver, eu vi que tem gente contando que está fazendo o bebê dormir, que está dando jantar. A gente sabe que, né, como é complicada a dinâmica doméstica aí no fim do dia, então fiquem à vontade, fiquem do jeito que for mais confortável. Eu vou pedir aí para quem quiser ir comentando, deixando recados, dúvidas. Se der certo, eu vou conseguir ver os comentários. Se não, porque às vezes aqui na hora de compartilhar eu não consigo achar mais onde estão as pessoas, e às vezes eu só consigo ver a minha tela. Mas o pessoal, o time da Canguru, vai estar acompanhando aí para a gente ir respondendo. Então, vou começar, tá bom? Beleza? Podemos? Vou compartilhar aqui uma tela com vocês. E aí? Já está aparecendo? Tudo certo, Tá Ivana. sim, tá certo. Então, nosso tema do webinar de hoje é como empreender na educação parental. Mas eu queria dizer para vocês que a gente vai dar um passo para trás, que antes de falar sobre como empreender na educação parental, a gente precisa falar sobre como empreender, sobre empreendedorismo. O que é isso? Eu queria até ver aí, vou olhar os comentários aí. O que é empreendedorismo para vocês? Quem me escreve aí o que é empreendedorismo? Postinha, assim, o que é para você? Bom, eu vou contar aqui o que é empreendedorismo no dicionário. O que é a palavra empreendedorismo? As definições do dicionário. Disposição ou capacidade, sem dizer, pegando erro de revisão bem na tela, de idealizar, coordenar e realizar projetos. Ivana, você mudou o seu microfone sem querer. Pronto. Vou voltar então aqui. Voltou. Voltou? João. Fui mexer na tela para ver vocês e aí perdi. Enfim, estava falando das definições do dicionário. O que é no dicionário empreendedorismo? Disposição ou capacidade, sem Z, pegando o erro de revisão aí na tela, de idealizar, coordenar e realizar projetos, serviços, negócios. Iniciativa de implementar novos negócios ou mudanças em empresas já existentes, gerir com alterações que envolvem inovação e riscos. Essa definição é do Oxford, né, um dicionário aí bastante conhecido e bastante usado. Essa definição tá ok para vocês? Façam um joinha aí para mim. Vocês acham que é isso? Ivana, tem gente aqui reclamando do teu áudio com chiado. Você consegue tirar o microfone para ver se melhora? Não, ficou mudo. Nós vamos pedir também que todos deixem seus microfones no mudo, ou a Cris pode fazer isso, que talvez seja interferência de outra pessoa. Tem alguns que estão com o áudio aberto. Voltou não, Ivana, não estamos escutando não. Não, ainda não. Só um minutinho, tá, gente? Enquanto a Ivana acerta aqui o áudio, tá? Faz o seguinte, sai e entra de novo então, Ivana. Sai e entra de novo.
Pode. Empreender é enfrentar desafio de tecnologia, gente. Não estamos ouvindo. Não, só estamos te vendo. Faz o seguinte, tira a tela, sai e entra de novo. Só um minutinho, gente, enquanto a gente acerta esse probleminha aqui, tá? A Cris já vai liberar aqui de novo, a Ivana. Só um minutinho. A Bianca botou aqui no chat, quem sabe faz ao vivo. É assim, Bianca. Isso aí. Ele está pedindo aí para a Cris mutar todo mundo, Cris, se for possível aí. Já mutou agora todo mundo. E, gente, a gente vai ter uma parte para perguntas e respostas, tá? Para vocês tirarem dúvida. Então, fiquem até o final. E aí, boa noite de novo. Como tá Voltou! Agora sim, agora tá show de Tá bola. tudo bem? E o som E o chiado saiu, agora tá ótimo, Ivana, vamos lá. É muito duro querer boicotar a tecnologia. Você faz isso comigo. Quem me acompanhou no congresso sabe que eu já passei altos apertos do palco por causa de tecnologia. Mas um dia a gente faz as pazes, eu e ela. Vou compartilhar de novo, gente. E aí eu vou pedir um pouquinho aí da paciência de quem tinha me ouvido nos primeiros minutos. Vou começar de novo, para aí não ficar sem sentido. Bora lá. Tá aparecendo para vocês? Tá sim, Ivana, pode ir. Bora. Tá? Comecei dizendo que o tema de hoje é como empreender na educação parental, mas que antes de falar sobre como empreender na educação parental, a gente vai dar um passinho para trás e falar um pouquinho sobre como empreender. E aí, para falar disso, a gente precisa falar de empreendedorismo, uma palavra que está super na moda aí, né, que a gente vê na mídia o tempo todo, que é o empreendedorismo é a bola da vez, mas afinal, o que é empreendedorismo? E aí eu fui buscar a explicação do dicionário. Essa aqui é do Oxford, um dicionário bastante tradicional e conhecido, que diz o seguinte: empreendedorismo é a disposição ou capacidade de idealizar, coordenar e realizar projetos, serviços, negócios. É a iniciativa de implementar novos negócios ou mudanças em empresas já existentes, gerir com alterações que envolvem inovação e riscos. Eu cheguei a perguntar aí se as pessoas concordavam com essa definição e tal. Enfim, de uma certa forma, é a definição clássica. Mas eu não quero trabalhar com a definição do dicionário. Eu quero trabalhar com a definição que eu gosto. Duas definições que eu gosto, na verdade, que é a seguinte: empreendedorismo é a capacidade de inovar em qualquer área, oferecendo valores positivos a comunidade. Tem alguém com o microfone aberto aí, se puder dar uma olhadinha para mim. Cris e Thiago. Enfim, então, as definições que eu gosto, tá? É a capacidade de inovar em qualquer área, oferecendo valores positivos à coletividade e não somente a si mesmo. São grandes empreendedores aqueles que geram valores imateriais, como arte, liberdade, paz. É dar vazão a impulsos naturais, tais como ousar, arriscar, criar, transformar. Eu queria dizer para vocês assim que eu estudo empreendedorismo há algum tempo, eu vou contar essa história um pouquinho, e essas são as duas definições que eu mais gosto. Eu queria que elas fossem de minha autoria, mas elas não são, não. Elas são desse cara aqui, Fernando Dolabella. Fernando é um escritor, consultor, palestrante, conferencista, consultor da ONU, né? Ele é o criador da pedagogia empreendedora, que hoje é aplicado em mais de 2.000 escolas de educação básica no Brasil e também é usado pela ONU em vários países africanos. O Fernando Dolabella ele é considerado o maior estudioso de empreendedorismo no Brasil. Ele começou a escrever isso
sobre isso há mais de 20 anos atrás, quando o empreendedorismo no Brasil não era o que a gente fala hoje. E ele é autor desse livro aí, que talvez muitos de vocês conheçam, que é O Segredo de Luiza. É um best-seller, que agora completou, aliás, 30 anos que ele escreve sobre empreendedorismo. Ele foi relançado pela editora Sextante. Até o ano passado ele estava esgotado, a gente só conseguia encontrar esse livro em sebo, e ele ganhou uma edição histórica aí no fim do ano passado, meados do ano passado, e ele fala, ele estuda o fenômeno do empreendedorismo, pessoas empreendedoras há muito tempo. Ele também é um dos meus maiores mentores e provavelmente o motivo pelo qual eu estou aqui com vocês hoje. E eu vou ter chance de contar mais um pouquinho por que esse cara me impactou tanto. Ele me fez entender que empreender é ser protagonista da própria história. E isso não significa necessariamente ser dono do próprio negócio. Não significa ser dono de uma empresa, ter um CNPJ. Empreender é muito mais do que abrir uma empresa. Pronto, amor. Acho que ainda tem alguém aí com o microfone aberto. Eu sempre admirei os empreendedores. As pessoas que tinham negócios, construíam empresas, mas eu nunca quis ser dona do meu próprio negócio. Eu nunca achei que eu estaria hoje falando com tantas pessoas como fundadora de uma empresa. Isso não era o meu sonho, ter uma empresa. Não era o que eu pensava. Na verdade, lá atrás, eu só queria me destacar no jornalismo. A carreira que eu escolhi, minha carreira de origem. Sabe aquela história assim de ter gente que desde cedo sabe o que quer fazer? Eu desde cedo sabia que eu queria ser jornalista. Por ser Ivana Moreira, na época que o Cid Moreira apresentava o Jornal Nacional, a velharia, a pessoa entregando a idade, a situação. O Cid Moreira ainda era o apresentador do Jornal Nacional e a brincadeira na escola era que eu era a Cida Moreira, porque todo mundo sabia que eu queria ser jornalista. E o primeiro concurso de redação que eu ganhei na escola, na 4ª série, eu fiquei me achando, pronta, assim, putz, nasci para essa carreira. Eu comecei em 1995 como repórter do Estadão, fui correspondente do Valor Econômico, chefe de redação na Band News FM, chefe de redação na TV Band, depois fui editora executiva no Jornal Metro e fui editora-chefe na Veja, até 2015. Ou seja, foram 20 anos de uma carreira muito feliz, que me deu muito orgulho e que me realizou muito como jornalista. Mas depois de 2 décadas no jornalismo, eu descobri que só ter destaque no jornalismo não era o suficiente mais para mim. E a motivação para a mudança começa com essas 2 pessoinhas aí, o Gabriel e o Pedro. O Gabriel é o da esquerda, o Pedro é o da direita. Essa foto já é antiga, na verdade o Gabriel hoje é muito maior que o Pedro, embora seja o meu caçula. O Gabriel hoje está com 15 anos, o Pedro com 19. O que aconteceu na minha vida? E talvez essa seja a história de vocês, assim, de como a maternidade impactou. Como jornalista, trabalhando em grandes redações, em veículos, né, em marcas do jornalismo que vocês certamente conhecem, eu nunca pensei em parar de trabalhar para cuidar dos meus filhos. Eu fui mãe do Pedro, acabou a licença maternidade, eu estava na estrada viajando, era correspondente do Valor Econômico, e estava viajando para cobrir matérias, sabe-se lá onde. Mas foi a chegada do Pedro que me deu uma sensação de que eu não estava preparada para aquele jogo. Eu li um monte de coisas sobre como trocar fralda, amamentar, mas tinha coisas sobre comportamentos, sobre como fazer aquele menino virar um sujeito muito do bem, um cidadão que contribuísse para a sociedade. Aquilo ali eu buscava conteúdo e eu não encontrava o que me satisfazia. Assim.
Eu queria que a escola, onde eu matriculei ele com 2 anos de idade, no maternalzinho, me ajudasse nisso, mas o que a escola me oferecia não me atendia. E eu pensava nisso, mas eu não tinha encontrado uma resposta, até que o Gabriel, já alguns anos depois, com 4 anos de idade, o Gabriel teve alguns desafios na escola. A escola percebeu que ele tinha alguns transtornos de aprendizagem, eles me chamaram na escola. E todo mundo que tem filho atípico aí, se tiver gente que tem filho atípico, sabe que esse é um grande desafio, né, de muitos diagnósticos, ali, tentativas de diagnóstico. Quando, enfim, fecharam o diagnóstico dele, eu pirei, porque eu falei, esse menino vai precisar de uma mãe diferente da que eu fui até aqui. Ele vai precisar que eu me dedique. Oi, Ivana, estão pedindo para você levantar um pouquinho a sua câmera, que está cortando o seu rosto. Ixi, é que eu não estou conseguindo mais, eu não estou vendo vocês. Então, beleza. Melhorou? Melhorou, Estou melhorou. entendendo. Tá bom. Enfim, eu percebi que o Gabriel tem TEA, que é transtorno do espectro autista, né? Dislexia e TDAH. Cada uma dessas coisas é fácil de administrar. Quando bate tudo no liquidificador, dá uma confusãozinha assim, que é um pouco mais desafiador. E com essa história do Gabriel, eu dei uma super impactada de que eu precisava virar uma mãe diferente. E aí entrou em xeque para mim, o que deve ter acontecido com muitas mulheres que estão aqui em transição de carreira, que era sobre como viver a maternidade de uma outra forma. E aí o que eu descobri? Que eu queria criar filhos melhores para o mundo, mas eu não sabia exatamente como fazer isso. Eu não sabia onde aprendia, qual era a escola, como é que a gente vira uma mãe muito preparada para criar filhos melhores para o mundo. Eu sabia que os modelos, que o exemplo da minha própria mãe não era exatamente o que eu queria aplicar, mas eu não sabia onde buscar. Aqui, quando eu falo disso em outros públicos, a resposta é sempre mais ou menos, mas aqui, com educadores parentais ou pessoas já interessadas em educação parental, vocês sabem qual é a resposta. Vocês acham que criar filhos é uma tarefa intuitiva, gente? Claro que não, né? A gente que está aqui nessa comunidade de educação parental sabe que não é intuitivo. Que essa história, que muita gente ainda acredita, né? Que meu pai só precisava olhar e eu obedecia. Eu apanhei na infância e não fiquei com nenhum trauma disso. Não é verdade. A neurociência e a psicologia já provaram que as vivências entre pais e filhos na infância definem características que as crianças vão carregar para a vida adulta. E quando eu aprendi isso, o que aconteceu, gente? Eu entendi que era preciso educar-se para educar. Eu descobri pesquisas como essa, que a gente usa muito na Canguru, né, de que os filhos de pais que passam por programas de educação parental têm 53% menos desvios de comportamento. É uma pesquisa de 2 pesquisadoras da USP, fizeram usando métodos aí da Universidade de Harvard. E eu entrei nesse mundo, fazendo um monte de descobertas. E o que aconteceu é que o que eu aprendi, eu quero que todos os pais saibam. Eu quero que todas as mães desse país tenham acesso às informações que eu só tive depois que os meus filhos já estavam ali maiorzinhos. Né? O Gabriel já estava com 5 para 6 e o Pedro com 9 para 10. Eu queria que todos os pais desse país soubessem que educar filhos dá muito trabalho, exige muita dedicação, mas dá menos trabalho do que se preparar para educar os filhos. Dá menos trabalho se preparar para educar os filhos do que lidar no futuro com os adultos devastados por experiências traumáticas na infância. E aí, eu descobri que tudo isso, né, que a gente sabe, tem um nome, que é a educação parental. E para cumprir esse meu desejo de fazer todos os pais do país conhecerem o que eu tinha conhecido, a jornalista de destaque teve de virar empreendedora para realizar o seu sonho. E essa Ivana, que nunca pensou em abrir uma empresa lá atrás, que só
se empenhou para passar no vestibular de jornalismo e conseguir construir uma carreira nessa área, ela precisou virar uma empreendedora. Aqui começa a história do meu maior empreendimento. A Canguru não é o único negócio que eu tive experiência montando agência de comunicação paralelo às redações que eu trabalhava, mas a minha história de empreendedorismo de verdade, quando eu que eu mergulhei a fundo nessa história, começa com a Canguru, começa em 2015. Hoje eu vou passar bem rapidinho sobre nessa linha aqui, e amanhã a gente vai poder falar mais detalhes do que aconteceu e tudo que eu aprendi nesse intervalo. Mas hoje eu vou dar uma passando para vocês entenderem o que é a Ivana empreendedora. Essa mulher que deixa a redação, a direção da Veja para virar uma empreendedora. Em 2015, eu lancei a Canguru como um negócio de mídia, com uma revista e um site de notícias, porque era isso que eu sabia fazer, né? Eu era jornalista. A gente começa a fazer eventos para pais, a gente fazia pequenos eventos todos os meses. Começou em Belo Horizonte, eu sou mineira, não sei se vocês perceberam o meu sotaque, que dá para perceber, né? E a gente fazia pequenos eventos todos os meses, mas a gente começou a fazer um grande evento, que é o Seminário Internacional de Mães, que algumas pessoas que estão aqui devem conhecer. Hoje ele é o maior evento de maternidade do país, eu tenho muito orgulho de celebrar nesse ano a 10ª edição do Seminário de Mães, eles já estão convidados para o dia 4 de maio, acompanhe. Em 2017, a gente percebeu que a Canguru, Belo Horizonte era um território muito pequeno para a Canguru, a gente expandiu o negócio para Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, a gente trouxe o Seminário de Mães para São Paulo, onde ele acontece até hoje, e a gente começou a distribuir a revista, que ela era distribuída por escolas de educação infantil. Ela ia na mochilinha das crianças e chegava para os pais na mochila dos alunos. E a gente começou a distribuir isso em escolas das 3 cidades. A gente teve mais de 400 escolas parceiras que distribuíam a revista, uma tiragem de 100 mil exemplares. Num negócio que se tornou um sucesso editorial e um grande fracasso financeiro, as contas não fechavam. Quanto mais sucesso a gente fazia, mais no vermelho a gente ficava. Isso é uma história que eu vou contar para vocês mais em detalhes sobre o que a gente precisa aprender amanhã. Mas em 2018, a gente parou de distribuir a revista impressa, que ia para as escolas, e a gente continuou fazendo o site nas redes sociais, o Canguru news.com.br, que foi reformulado inteiramente para 2019. Em 2020, a gente criou o Congresso Internacional de Educação Parental, que hoje é o maior e mais potente evento de educação parental do país, que eu tenho muito orgulho também de tudo que aconteceu, do jeito como ele começou e como ele está hoje, né? Quem acompanha a gente sabe que esse ano a gente vai fazer a 5ª edição do Congresso. Em 2021, a gente foi aprovado num processo de seleção de startups para o Learning Village, que é um hub de inovação, ele reúne empresas de edtechs, né, que trabalham com educação e com desenvolvimento de pessoas, e ser aprovado no processo de seleção já foi um passo muito importante para a gente, porque mostra que as pessoas entenderam que educação parental é desenvolvimento de pessoas. O Learning Village é a casa da Canguru, eu não sei se alguém de vocês está aí. Tem gente, claro, Simone, já vi muita gente que já foi lá e sabe o que é o nosso espaço, onde funciona o escritório da Canguru hoje. E ter sido selecionada como uma startup residente lá já foi um grande marco. E em 2002, eu conheço minha sócia, Dani Seibel, que não sei, hoje ela está viajando e está num fuso completamente diferente da gente, eu não sei se ela está conseguindo acompanhar a gente agora ou se ela só vai assistir a gente gravado depois. Mas juntas, desde 2022, a gente deu um outro salto na Canguru. A gente cria o Clube Canguru e a gente começa a desenvolver um negócio como a gente está vendo hoje. Inclusive, pensando o conteúdo diferente, abrindo apoio para educadores parentais, entendendo que a gente precisa fortalecer
todo o ecossistema da educação parental, se a gente quiser cumprir esse propósito de que a educação parental seja levada a sério no Brasil, que ela chegue a famílias de todas as classes sociais, que os profissionais que querem trabalhar com isso tenham condições, tenham recursos para trabalhar com isso, inclusive que isso vire política pública, que a educação parental faça parte do orçamento da União, que a profissão seja regulamentada, que a gente possa ter o registro, aí quem acompanha a gente foi para o Congresso sabe que a gente está metido hoje com o registro com o CBO, que é o Cadastro Brasileiro de Ofícios, e essa história toda começa quando a Dani entra na sociedade, a gente se conhece em 2022, outra educadora parental, outra mãe que tem uma história muito potente de transformação com a educação parental, e a gente começa a construir essa história juntas. Então, dá para vocês verem, assim, que tem um monte de... A trajetória de empreender não é linear, né, gente? Vai acontecendo um monte de coisas pelo caminho que a gente precisa se ajustando. Eu entendi, ao longo desse tempo, que a melhor classificação, o melhor significado de empreendedorismo para mim hoje é a capacidade de acreditar nos próprios sonhos e agir para torná-los realidade. Meu sonho é que pais do país inteiro pudessem ter acesso aos conteúdos de educação parental que eu tinha encontrado quando eu quis criar filhos melhores para o mundo dentro da minha casa. E para tornar esse meu sonho realidade, eu tive que adotar uma série de medidas e uma série de capacitações, de aprendizados, de recursos, de ferramentas, para chegar do primeiro ponto desse gráfico aqui, de 2015, até um pouco além, como eu aqui, na hora de eu montar o PowerPoint, até 2024, no dia que a gente está hoje, foram muitos aprendizados, muitas ferramentas, muitos recursos que eu tive que buscar para conseguir construir essa história. E só dá para fazer isso se você estiver muito, muito motivado. Todas essas pessoas, essas carinhas aí que vocês estão vendo, tenho certeza que elas são conhecidas de todos vocês, eles tiveram que sonhar primeiro. Eles sonharam em levar alguma coisa que eles tinham descoberto para eles mesmos para um mundo de gente. Alguns sonhos impactam o mundo inteiro. Esses 3 aí impactaram o mundo inteiro, né, gente? Quem me conhece sabe que eu simplesmente não sobrevivo sem Word. Sim, então, assim, sem Microsoft, a minha vida seria impossível. Não dá para pensar a vida sem smartphone hoje, né? Como é que a gente viveu antes do smartphone? E tudo que o Steve Jobs fez e que ele trouxe. E não dá para pensar redes sociais antes do Facebook, antes de tudo que foi feito. Essas pessoas são pessoas que sonharam muito e elas tiveram que agir para transformar o sonho delas em realidade. Todos os empreendedores são assim, eles vão ter sonhos que impactam o mundo inteiro, que vão transformar, revolucionar a humanidade, a sociedade, o modo como a gente vive. Não necessariamente. Tem empreendedores que impactam apenas a comunidade, as pessoas que estão ali bem perto deles, um segmento. E aí eu podia tirar hoje vários exemplos para contar para vocês de empreendedores que impactam a comunidade. Eu escolhi uma história que eu adoro, dessa moça aqui. Será que tem? Vou voltar um pouquinho aqui para ver. Tem alguém que conhece essa moça? Levanta o dedo para mim, assim, sabe quem ela é? Dani Junco? Não estou conseguindo ver os comentários, que eles vão me falando aí no... Depois eu dou uma paradinha aqui para olhar. Tem gente comentando, tem gente colocando aqui que sim. E aí, Ivana, só para compartilhar contigo comentários, assim, a gente perguntou aqui o que está impedindo, né? Tem gente que falando que precisa se achar mais preparada, que está com medo ainda, percebeu que está com medo. A gente vai falar disso. Enfim, vou contar essa história da Dani Junco. A Dani Junco é a fundadora da Bitumami. Para quem não conhece, é uma aceleradora de negócios maternos. O que a Dani aconteceu?
A Dani trabalhava com comunicação, publicidade na indústria farmacêutica. Era uma profissional super respeitada, super talentosa, tinha uma carreira super bacana. Engravidou, pariu seu filho, e quando ela vai voltar para o mercado de trabalho, ela descobriu o que, gente? Ela descobriu o que muitas de nós sabemos, né? Quão é difícil a gente conciliar maternidade e carreira. O quanto o nosso mercado ainda está atrasado, o quanto ele ainda é muito machista, o quanto eles não criaram condições para que a gente possa cuidar dos nossos filhos como eles precisam, sobretudo na primeira infância, e conciliar a carreira. Né? As estatísticas do IBGE estão aí para mostrar que muitas das mulheres desistem da carreira antes dos filhos terem 3 anos de idade, porque elas simplesmente não têm apoio para conseguir conciliar as duas coisas. E aí, a alternativa para muitas delas é empreender, é montar um próprio negócio ali para dar conta, porque elas não conseguem mais cumprir a jornada, CLT, bater ponto, horário. Isso no mundo ainda, quando a Dani montou isso, no mundo pré-pandemia, onde trabalho remoto, home office, eram coisas que a gente não conversava, né? Existia um modelo ali de ter que ir todo dia para o trabalho. E era mais difícil ainda do que é hoje. E a Dani montou uma aceleradora de negócios maternos para apoiar outras mães que quisessem empreender. Preparar e capacitar as mães para esse processo. Hoje ela é parceira do Google para Startups, ela tem apoio de empresas muito grandes, já rodou várias turmas para mães empreendedoras. Eu passei pelo processo de imersão delas, conheci ela lá, conhecendo esse processo, e ela virou uma grande referência sobre empreendedorismo materno, de várias áreas. Mães que querem fazer cosméticos, fraldas, montar empresas dos mais diferentes áreas de atuação. Ela fala de gestão de negócios. E é uma grande referência de uma mãe que sonhou que outras mães também pudessem conciliar carreira e maternidade. Essa definição aqui do Dolabella, ela diz muito sobre essa coisa de empreender. É um potencial da espécie humana. Em algumas pessoas ele se mostra espontaneamente, mas em outras fica adormecido. O que quer dizer isso, gente? Que todo mundo nasce empreendedor. A vida é que vai matando essa capacidade. Alguns têm isso mais aflorado, porque nasceram numa família onde as características empreendedoras eram estimuladas. Sabe aquela coisa de cultura americana, assim? Não sei se vocês vão lembrar de filmes, que nas férias, os meninos, quando estão de férias, eles montam uma banquinha na frente de casa para vender limonada? Alguém já viu, assim, filmes americanos, que é muito comum? Isso no Brasil, alguns anos atrás era inimaginável. Os filhos da gente, assim, falando de classe média no Brasil, os meninos ficam de férias, o que eles fazem? A gente estimula eles a montar um negocinho, a começar desde cedo, a pensar o que eles vão montar. Não é cultural no Brasil. Mais recentemente, a gente está vendo um pouquinho de transformação em algumas famílias, mas não é natural. Tem uma coisa que o Dolabella fala que eu adoro, que é assim, como é que a gente começa na escola, gente? Como é que é a caixa de lápis que a gente leva? 24 cores? Tem uns que até ganham caixas maiores, né? 36, 48 cores, vários tons de todas as cores. Como é que a gente chega na faculdade, gente? Com uma caneta Bic, né? Isso quer dizer que toda a estrutura, inclusive a estrutura de ensino, ela é preparada para ir matando a criatividade da gente, para ir matando o potencial empreendedor das pessoas. Então, todo mundo que está aqui tem potencial empreendedor e capacidade para se tornar empreendedor. O que a gente precisa descobrir é como não deixar isso adormecido. Como é que essa história de ser uma pessoa empreendedora vai aflorar na vida de cada um. E aí, eu preciso perguntar para vocês
como é que como é que está a capacidade de acreditar no seu sonho? Vou até voltar aqui para conseguir ver também. Como é que vocês diriam que está a capacidade de acreditar no sonho de cada um? Vocês estão acreditando pouco, muito? Você acredita no seu sonho? Sim, não? Ah, tem alguém contando aqui que os filhos fazem pulseira de elástico. Legal. É isso. É sobre estimular. Então, tem o Dom Abelo, ele conta um pouco, tem um livro dele que chama Construindo a Minha Própria História, que fala de um menino, pai e mãe, um menino que o sonho dele era ser, ele via o caminhão de lixo passando na porta da casa dele todo dia, ele adorava aquele barulhinho que vinha o caminhão chegando, e o sonho dele era ser motorista do caminhão de lixo. Aí um dia ele falou para o pai dele, eu quero ser motorista do caminhão de lixo. E aí o pai olha para ele, menino, você tá maluco? Você vai ser motorista do caminhão de lixo? Isso não dá futuro para ninguém. Imagina, você não pode ser isso. E aí o menino começou a parar de falar que ele queria ser motorista do caminhão de lixo. E ele só brincava com o caminhãozinho dele, escondido debaixo da cama, assim, porque ele não queria decepcionar os pais dele. Essa história é muito comum na infância, de como a gente tolhe esses pequenos sonhos infantis, em vez de estimular para dizer assim, que todo sonho é louvável, é válido, que você precisa correr atrás dos seus sonhos. Por que eu estou perguntando isso para vocês, gente? Se vocês não estiverem acreditando nos sonhos de vocês, na capacidade de sonhar e realizar os sonhos de vocês, a gente tem muita coisa para falar para vocês hoje, mais um pouco, e nos próximos 2 dias, sobre como empreender na educação parental e ter sucesso. Mas essa parte aqui é básica. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer formação, e na próxima, vocês precisam acreditar na capacidade de sonhar e que você pode realizar os seus sonhos. E aí eu preciso perguntar para vocês, vocês realmente acreditam que é possível transformar famílias com a educação parental? Porque essa é a base de tudo, é a origem de tudo. Eu só construí a Canguru e todos esses produtos que a gente foi mostrando e as outras coisas que a gente vai falar, porque lá atrás eu tive certeza que as famílias que têm acesso às ferramentas de educação parental vão sair transformadas. Que a educação parental pode salvar vidas. Que a gente pode transformar o país e a realidade desse país, começando pelas famílias. Que a gente vai fazer um futuro melhor para esse país se as crianças de hoje forem adultos melhores do que os adultos que a gente tem hoje, do que os adultos da minha geração. Se eu puder dar para os meus filhos condições melhores de desenvolvimento do que os meus pais me deram, porque eles não tinham os mesmos conhecimentos que eu. Já cantei 20 milhões de vezes, as pessoas já me viram falando, eu apanhei pra caramba na infância. Significa que a minha mãe não me amava? Não, de jeito nenhum, ela é louca por mim, segura todas as minhas ondas até hoje. Ela só não sabia os impactos de matar na infância. Então, é disso que se trata. A gente precisa acreditar. Porque se a gente acreditar que a educação parental transforma vidas, transforma as famílias, muito. E se o seu sonho for de verdade que levar a educação parental para outras famílias e ensinar outros pais a utilizarem as ferramentas de educação parental, aí a conversa começa a ficar boa. E aí a gente tem muito para falar aqui. Aí eu vou fazer um convite para vocês para sonhar. Sonhar onde vocês querem chegar. Qual é o seu objetivo na educação parental? O que você quer ter? O que você quer construir? Qual é o negócio que você tem na sua cabeça?
Como é que você quer, como é que você se imagina, clássico do coach, como é que você imagina daqui a 5 anos? O que você gostaria? Onde você quer chegar? O que você quer fazer com a educação parental? Sonha. Sonha com isso. E aí você empreende. E aí começa uma história de para onde eu vou, depois que eu começo a empreender. Eu vou parar de compartilhar aqui, porque as outras coisas que eu quero falar com vocês é só olhando para mim mesmo. Então, deixa eu ver. Voltei, Thiago? Voltou, tirou. Tirei e perdi vocês. Achei de novo, não sei. Gente, eu falei no vídeo do convite para cá que a trajetória não é fácil. Não tem sucesso da noite para o dia. Nem a minha história, nem a história de qualquer pessoa que vocês estiverem olhando e admirando na educação parental. Eu vi que tem comentários de pessoas contando aqui onde fizeram a formação, de gente, aluno da Beth. Qualquer pessoa dessas que vocês admirem, são pessoas que eu admiro imensamente. E elas fazem muito parte da minha trajetória. Beth Rodrigues, Jaqueline Vilela, Dani Hope, que é a nossa parceiraça, está aqui com a gente. Nenhuma história dessas aconteceu do dia para a noite. O trabalho é árduo mesmo. Vai ter dias que você vai... Eu brinco que é uma montanha russa que dá vários loops do mesmo dia. De manhã, às vezes acontece uma coisa fantástica. Você pensa assim, nossa, vou arrebentar a boca do balão. Agora vai dar tudo certo. De tarde acontece um negócio que derruba o que você ganhou de manhã. Então, por isso eu queria começar essa história dos webinars falando sobre o que é empreender, essa capacidade de querer construir a própria história e transformar o sonho em realidade, porque esse é o combustível principal para começar essa trajetória. Se isso não tiver, se esse seu galão aí, se esse combustível não tiver muito abastecido, vai ficar muito difícil o caminho daqui para frente. Agora, se ele tiver abastecido, o que a gente tem que fazer? Quais são os próximos passos? Hoje eu vou falar um pouquinho do que eu vou detalhar mais amanhã. Mas eu vou dizer do caminho das primeiras chaves aí que a gente precisa desmontar. Primeiro, é que não basta sonhar também, né, gente? Não basta ter motivação para acordar todo dia de manhã e perseguir o seu sonho, acreditar que você vai conseguir construir essa história, que você vai conseguir virar essa história. Você vai precisar perseguir uns caminhos aí, que é, por exemplo, formação. Não adianta você não dominar a educação parental. Né? Cada um tem um caminho, aqui não é para defender, eu sei que no público aqui a gente tem pessoas diferentes, né? Assim, gente que fez formações diferentes, gente que está no início, fez o primeiro curso, gente que já fez vários, gente que já está na pós, mas você precisa ter segurança do seu trabalho. Em qualquer lugar que a gente for trabalhar, a gente vai ter concorrência. E na educação parental também, graças a Deus, isso prova que tem mercado. Sabe, uma das coisas que comprovam que existe um mercado é que tem concorrente. Para conseguir o registro da nossa profissão, a primeira coisa que a gente teve que mostrar é que existia concorrência, que existiam várias empresas oferecendo a mesma coisa no mercado. Então, vão ter outros educadores parentais, outras escolas. É assim, isso é bom. Isso quer dizer que o ecossistema está crescendo. Mas para você se diferenciar, você tem que ter segurança no que você está fazendo, no seu trabalho. E essa segurança a gente tem com formação. É investindo em qualificação profissional. Em qualificação profissional sobre educação parental e também sobre várias outras coisas. Eu brinco que eu
tive a felicidade de escolher 2 áreas que eu acho que são as que mais jogam a gente num campo de autoconhecimento. Porque empreender, gente, é uma viagem de autoconhecimento. A gente leva para os negócios da gente todos os perrengues pessoais que a gente tem, todos os sabotadores pessoais que a gente tem, todas assim, os seus problemas na pessoa física vão para a pessoa jurídica. A hora que você abrir o seu CNPJ para fazer o seu negócio, você vai levar maus hábitos, problemas, questões pessoais para a empresa. O seu negócio, mesmo que a empresa seja só você, tá, gente? Mesmo que a sua empresa seja eu SA, é você. Então, se você não trabalha as questões pessoais, o seu negócio vai patinar. Muitos dos erros que eu cometi na Canguru e muitas das coisas, eu vou falar mais sobre isso e os meus erros é assim. Um dia para dizer para vocês, venham, sonhem, é possível. O outro é para contar meus erros, depois é para contar meus acertos. Vocês perceberam porque que são 3 dias, né, gente? Então, vocês já entenderam a ordem do que é. Assim, eu precisei me abrir em pedaços, assim, perceber um monte de questões pessoais para conseguir ir consertando. Então, o que eu conto para falar, quando eu estou falando de cursos, de formação, é que é preciso buscar inspiração em outros lugares também, não só na educação parental. Uma das coisas, eu não sei, alguém já fez Empretec aqui? É um curso do Sebrae. Ah, legal, a Cris levantou, não sei, não conseguindo ver se mais gente fez Empretec aqui. Mas o Empretec é uma imersão de 6 dias, e foi o primeiro curso que eu fiz, quando eu resolvi abrir a Canguru. Eu achava que 6 dias iam transformar uma jornalista numa empreendedora, uma empresária de sucesso. A pessoa não tinha noção, eu achava que era só... Mas foi fundamental, foi muito importante para falar disso. O Empretec é um curso que fala muito sobre essa virada de empreender. O Fernando Dolabella foi um dos idealizadores do Empretec lá no início do Sebrae. E eu fui fazendo um monte de outras formações, além das formações de educação parental. Outra coisa que é fundamental, gente, assim, sabe essa coisa de que você tem que ficar em sigilo, que a gente não conta os planos da gente para outra pessoa e não divide? Para mim, não tem nada que é mais contrassenso de empreender do que essa coisa de ficar fazendo sigilo. E eu vou falar para vocês de onde eu aprendi. No jornalismo, eu entrevistava muitos, eu já gostava de empreendedorismo, como eu contei para vocês, né? Na Band News FM, eu tinha um programa que chamava Empreendedores. Eu entrevistava empreendedores de várias áreas, porque aquilo já me entusiasmava. Então, eu sempre tive muito acesso para grandes empreendedores. E um dia eu fui almoçar com o fundador de uma indústria de eletrodomésticos, a Sugar, que é uma grande... As pessoas devem conhecer a marca, tem um monte de eletrodoméstico, tem exaustor. E eu fui falar para ele que eu tinha uma ideia de fazer uma revista para pais, que ensinasse os pais a criar os filhos melhores para o mundo, mas que eu não podia contar dessa ideia para ninguém, porque eu não tinha dinheiro para começar esse negócio. E até eu brinquei, eu sempre fui muito palhaça comigo mesmo, e aí eu falei para ele que até o porteiro do meu prédio tinha mais dinheiro do que eu para começar essa revista. E aí ele falou assim, Ivana, você não entendeu nada. Ninguém vai fazer a revista que está na sua cabeça, no seu sonho. Essa revista é só sua, porque só você está sonhando com ela. As pessoas podem fazer 1000 revistas diferentes, mas só eu podia fazer a Canguru, porque a Canguru existia na minha cabeça. Então, não achem que não falar dos planos de vocês para as pessoas não compartilhar, assim, que é o jeito. A troca enriquece. Conversar com outras pessoas, trocar com pessoas que já passaram por isso é fundamental. E para construir a Canguru, assim, muitas pessoas, mas muitas pessoas me ajudaram, me dando mentoria, me ouvindo, contando a história delas. Assim, eu vou partilhar com vocês nos outros dias aí de pessoas que foram muito marcantes na história da Canguru, da minha construção como empreendedora, porque a gente aprende com o erro. Daqui a pouquinho a Pepe vai embora, tá bom? E aprender com o erro dos outros é muito mais barato do que aprender com os erros da gente. Então, assim, conversar com as outras pessoas é fundamental.
ter essa troca, falar dos seus planos, marcar cafés com pessoas para dizer, olha, eu estou pensando em fazer isso. Já aconteceu assim na Canguru. Esse ano a gente vai fazer mais, né, Cris? Mas eu tive algumas oportunidades. Dessa vez agora vai ser regular esse ano. A gente vai ter sessões de mentoria. Mas eu tive algumas reuniões de mentoria com algumas pessoas do Clube Canguru. E às vezes o que não está óbvio para quem está fazendo, que você está tão apaixonado ali, para a pessoa que está de fora, sabe, o olhar do estrangeiro é fundamental. E aí as pessoas falam, Ivana, é muito bom fazer mentoria com você. Eu não sou excepcional, eu só sou uma pessoa que estou vendo de fora. E estou vendo de fora com o olhar da minha experiência, das portas que eu bati, das portas que se fecharam, das portas que foram abertas. Isso ajuda muito. Então, por isso, uma das coisas que eu queria dizer para vocês nesse processo aí de construção de 3 dias, sobre como ter sucesso, como empreender na educação parental com sucesso, que eu quero dividir com vocês, é a importância e a força de conhecer a história de outras pessoas que tiveram sucesso na educação parental. Ao longo desses 3 dias gratuitos, desses webinars gratuitos que a gente vai fazer, eu vou contar a minha história. Como foi cada uma dessas coisas, o que eu aprendi em cada etapa, como eu saí de cada buraco, quais são as dicas de ouro que eu dou agora para as pessoas que eu quero que prosperem mais rápido do que eu consegui. Mas a gente não tem só essa alternativa. A gente também está oferecendo aí a imersão Semear, que é exatamente isso. Eu quero fazer, para quem, não sei se tem alguma delas aqui, mas provavelmente, certamente tem alunas delas aqui, eu quero fazer um agradecimento, assim, público, à generosidade de todas elas, que eu chamo, que são conselheiras da Canguru, que eu convidei, eu e a Dani Seiba, minha sócia, convidamos para o conselho da Canguru, mas que já vinham me ajudando há muitos anos, e que eu chamo das pioneiras, porque são as educadoras parentais que construíram a história da educação parental no Brasil. Elas são as pessoas que semearam lá atrás, quando ninguém, hoje em dia quase ninguém sabe, né, gente? A gente ainda fala educação parental e muita gente não entende do que a gente está falando. Quando elas começaram, ninguém sabia. Eu mais ou menos comecei junto com algumas. Beth, Jaqueline Vilela e eu. A Beth começou uns 4 anos antes de mim, 4, 5. A Jaque 1 ano depois de mim. Assim, Yara, um pouco antes de mim. São mulheres que construíram uma história na educação parental e hoje são mulheres que têm muito sucesso na educação parental e elas tiveram a generosidade de estar numa imersão com vocês, não para falar da aula de educação parental, de formação, né, dos conteúdos básicos de formação de educação parental, mas para falar com vocês de empreender na educação parental. Como elas começaram? Qual era o sonho delas? Quais foram os obstáculos? Como elas venceram os obstáculos? O que elas tiveram que aprender? Quem foram as pessoas que deram a mão para elas? O que elas aprenderam sobre elas mesmas? O que elas precisaram se transformar como pessoas para conseguir ter sucesso na educação parental? O que elas descobriram que era preciso fazer? E elas vão estar reunidas numa imersão de 3 dias. A gente decidiu, assim, não é fácil, né? A gente, com tantas coisas para fazer, assim, o que a gente queria era criar um momento que a gente pudesse fazer uma imersão profunda, assim, que a gente pudesse parar para beber na história, nos aprendizados dessas mulheres. São 8 ou 9, alguém me corrige aí, que agora eu estou até na dúvida, 8 ou 9, Cris que tem na ponta da língua. É que eu não sei mais se são 9 comigo, 8 semigo, ou o quê. Mas... 9 contigo, 9 contigo. Obrigada, Dani. Então, são 8 educadoras parentais que têm muito sucesso na educação parental hoje. Muitas delas conhecidas de vocês, porque muitas delas deram formações para vocês, mas que vão contar da vida de empreendedores. Isso que eu contei para vocês, que eu era uma jornalista e que eu virei empreendedora por causa do meu sonho, elas também passaram. Cada uma delas tem uma história diferente, elas vieram de lugares diferentes, mas elas vão compartilhar as dicas delas.
E a ideia nessa imersão Semear, que é do dia Ivana, 20, estão perguntando... Ah, isso que eu ia falar, estão perguntando da data. tá, é dia 23 a 25 de fevereiro, tipo imersão mesmo, a gente vai para um lugar para ficar juntinhas, são só 40 vagas, a gente vai passar um tempo, 3 dias juntos, para a gente beber aí nas histórias de empreendedorismo dessas mulheres. Não são só as histórias, a gente tem dinâmicas, a gente tem uma metodologia, a gente tem a felicidade de ter a Dani Hope na condução disso, dessa metodologia 360 aí, para que a gente consiga tirar as lições das histórias dessas mulheres, para que cada uma das pessoas que participam dessa imersão, que elas possam sair de lá com um plano de negócios, e que a gente vai ajudar aí com a metodologia, que elas possam beber, se inspirar nas histórias dessas mulheres, entender o que serve de cada uma delas para o sonho daquela pessoa, daquela educadora parental, e ela saia de lá com um plano de ação, com uma rota e com um caminho, uma trilha para ela seguir e atingir o sucesso, conseguir construir o caminho para esse sonho. Cada um de vocês tem um sonho diferente aqui na educação parental. Algumas pessoas que eu sei, que eu conheço mais, que passaram por aqui, eu conheço um pouquinho de que nicho que elas querem atuar dentro da educação parental. Então, o que a gente vai compartilhar com vocês esse aprendizado prático, sabe? Não é teoria, é mão na massa. Como é que a Yara Mastini virou um sucesso, como é que a Jaqueline Vilela virou um sucesso, como é que a Thelma Abrão virou um sucesso, como é que a Isa Pimentel virou um sucesso, como é que a Beth Rodrigues virou um sucesso. Beijo para a Beth. A Aline Cestaroli, como é que ela virou um sucesso? Eu esqueci alguém? Dani. Como é que a Ivana Moreira e a Dani Seibel viraram um sucesso? A gente está construindo, a gente quer o nosso sonho ainda é muito grande, a gente ainda está construindo eles, a gente já conseguiu muitas coisas que a gente se orgulha nessa trajetória, mas a gente quer ir muito longe, a gente ainda está, né, nessa trilha, nessa caminhada, mas o que a gente quer é abrir para vocês o que foi a construção de cada uma delas. E a gente está muito feliz porque isso é muito inédito. Eu conheço essas mulheres muito, elas estão com a gente no congresso o tempo todo, elas foram parte da história da Canguru, mas a gente nunca esteve juntas para falar de empreendedorismo. A gente se reúne muito para falar de educação parental, de linhas, desafios, mas nunca tivemos todas juntas para falar de empreendedorismo. Eu já tive a sorte, a felicidade de falar disso com cada uma delas, Dani também, porque está fazendo, está construindo o programa da imersão. Mas eu, porque sou uma jornalista perguntadeira e venho desse lugar, boa parte da minha vida no jornalismo foi no jornalismo econômico e política. Então, assim, negócios me interessam muito. Eu tenho uma curiosidade por negócios muito grande, né? Não à toa fui correspondente do Valor Econômico, um jornal de negócios. Então, eu sempre conversei muito com elas sobre construção de negócio, de como virar empreendedora. Porque antes ou junto, serem educadoras parentais, elas são grandes empreendedoras. E são empreendedoras muito diferentes entre si, com trajetórias muito diferentes, desafios diferentes, portanto, soluções diferentes, que eu acho que é o mais rico dessa imersão, é que a gente vai ter contato com desafios diferentes e soluções diferentes. Pode ser que alguém se identifique muito com a minha história, ou se identifique muito com a história da Beth, se identifique com a história da Yara, porque as histórias são diferentes. Mas eu tenho certeza que cada uma dessas pioneiras na educação parental vão poder deixar lições primorosas sobre como construíram, como elas conseguiram empreender com sucesso na educação parental. Teve um dia, vocês sabem, né, que eu sou a mulher dos bastidores de ficar contando e tal. Eu estava brincando com a Isa e falando disso. Assim, Isa, porque você precisa contar para as pessoas, porque essa mulher que agora todo mundo conhece, não sei o que arrasa quarteirões. Aí ela riu e falou assim, putz, e quem disse que eu não estou tendo desafio até hoje? Não foi que eu não preciso. É isso, empreender é isso. Só que, claro, que depois de um tempo, quando você já conseguiu chegar no lugar que você sonhava tanto, os desafios são porque seu sonho vai crescendo, né? E aí vai vindo, você vai expandindo os seus horizontes cada vez mais. Então, isso tudo é para deixar um convite para vocês aí de
Quem tiver interesse nessa imersão, eu acho que o recado que eu tinha que dar aqui é que tem que procurar a Cris, ou a Cris vai colocar aí nos comentários agora o jeito, o contato, como é que fala com ela, como que pede informação. Mas ao longo desses 3 dias eu também vou dar mais informações. E aí eu queria dizer assim, o que a gente vai trabalhar, queria abrir um tempinho aí para quem quiser perguntar coisas, falar e perguntar mais a minha história, mas queria adiantar para vocês o que vão ser os 2 próximos encontros, assim, onde que eu vou focar. Amanhã a gente vai falar muito sobre trajetória e as coisas que acontecem. Então a gente vai falar sobre coisas que é preciso falar: dinheiro, fluxo de caixa, dinheiro para começar sem dinheiro, equipe, time, crescer antes da hora, tropeçar, começar de novo. O que é sucesso? Qual que é a medida do sucesso? Como é que a gente pode dizer que já teve sucesso? Tem muita gente que fica paralisada, achando, nossa, mas eu não tenho sucesso, porque eu tive aqui eu só 10 atendimentos, 5 atendimentos. Na sua medida, isso pode ser um grande sucesso, o seu primeiro sucesso, porque ele é só o primeiro degrau do sucesso. Amanhã eu vou falar muito do que foram os meus sucessos e o que estava por trás dos meus sucessos, porque as pessoas estão acostumadas a me ver em cima do palco, no seminário de mães ou no congresso de educação parental, e aí são eventos enormes, o seminário de mães é para 1000 mulheres, o congresso de educação parental reúne mais 1000 profissionais, mas o que estava atrás, o que está por trás dessa história? Como é que foi possível subir nesse palco? Quando eu desci desse palco, o que acontece na minha vida real? Sabe? Assim, não, a vida real também é o palco lá, tá, gente? Mas o que acontece no dia a dia, fora daquele momento que as pessoas estão vendo? Qual que é a minha medida de sucesso? Qual é a medida de sucesso da Canguru nessa trajetória? Quais foram os principais erros que eu cometi? Quantas vezes eu tive que recomeçar? Qual que é a história por trás da história que é visível e pública da Canguru? Eu acho que amanhã é um pouco da antecipação, assim, eu estou tomando a liberdade, um pouco do que as meninas vão contar na imersão, eu estou antecipando para vocês gratuitamente. Então, para quem não puder, por qualquer motivo, né, porque não é um momento de vida, porque não pode investir agora, porque não pode parar esses 3 dias para participar de uma imersão, porque está longe, vocês vão ter se contemplado de alguma forma, só com a minha história, assim, com a história da Canguru, mas eu prometo contar tudo, compartilhar com vocês tudo que eu aprendi, então já vai dar para pegar muitas dicas. E no terceiro encontro, na quarta-feira, a gente vai falar um pouco das regrinhas de ouro, assim, o que eu aprendi com os meus mentores, com a minha experiência, com a trajetória da Canguru, e que eu deixaria para vocês hoje, para que vocês sofram menos do que eu sofri, e tenham resultados mais rápidos do que eu tive, e que eu tive que aprender aí pelo caminho, né? Tinha muita coisa que eu precisava falar. Então, nesses 2 encontros, acompanhem. E perguntas, quem quer comentar? Ivana, só para compartilhar para todo mundo aqui que tem algumas dúvidas da imersão, quem quiser saber mais informações, procura a Cris, que é o telefone 11 94 948 6915, 11 94 948 6915. Ela vai passar todas as informações para vocês. Vai ser um super encontro aí que vai ser muito proveitoso para todo mundo, tá? E agora, quem quiser fazer perguntas aí para a Ivana, tirar dúvida, vamos abrir esse espaço aqui para vocês. Quem quiser pode abrir o microfone, fazer a pergunta e a Ivana responde, tá? Bom, como eu sou muito faladeiro, se não fizer pergunta nenhuma, eu posso ficar falando aqui até mais ou menos meia-noite, né, gente? Vocês já me conhecem. Tem gente contando que já está inscrita. A Melina disse que se deu de presente. Estão perguntando aqui. Então... Legal. Diz, Thiago. Ixi, Thiago, travou. Tinha travado para mim. Você estava falando, Thiago, eu não ouvi. Colocaram aqui no chat como está a questão da regularização da profissão. Tá bom. Então, no Congresso de Educação Parental, a gente contou que deu entrada no processo. É um processo burocrático,
que a gente não tem como muito interferir, não tem como garantir quando vai sair. O processo mais rápido que eu conheço de CBO, que saiu o número, o código já, demorou 3 meses. O nosso já está demorando mais do que 3 meses. A gente não sabe. Pode ser que essa semana a gente tenha uma notícia do Ministério e pode ser que demore muito mais. Eu diria que ainda vai demorar alguns meses pelo seguinte: o primeiro processo, quando começa a andar, eles fazem uma parte de diligência, que eles escolhem. A gente fez uma lista de pessoas que trabalham com educação parental, uma lista, assim, 10 nomes de profissionais que atuam como educadores parentais, que serão 3 deles, no mínimo, serão entrevistados aleatoriamente. O Ministério do Trabalho escolhe quem eles vão entrevistar. É uma averiguação do que é o mercado, de tudo que a gente escreveu lá. Essas pessoas ainda não foram chamadas. Quer dizer que a gente não passou ainda do estágio 1 para o estágio 2. O estágio 1 era toda a burocracia, que a Dani participou aí ativamente, de preencher, de dar o subsídio técnico, mostrar o que a gente faz, explicar o que é profissão, dar todas as referências para os técnicos do Ministério do Trabalho, para eles atuarem, né? E então a gente não chegou nem no segundo estágio, que é quando eles entrevistam as pessoas e chamam as pessoas do mercado para falar sobre essa profissão. Eu não sei, eu falei isso um pouquinho lá no Congresso, mas vou repetir aqui. No Ministério do Trabalho, gente, eles não querem saber a importância dessa função na sociedade, dessa profissão. Eles só querem saber se o trabalho existe ou não existe. Já tem gente atuando como educador parental no mercado? Tem empresa que contrata educador parental? Se sim, essa profissão precisa de um Código Brasileiro de Ofícios. Ela já é um ofício e ela precisa ter um código, e as pessoas podem ser contratadas na carteira de trabalho como educadores parentais. É isso que a gente está tratando. Muita gente confunde o CBO com regulamentação da profissão, tá? São 2 processos diferentes. Uma coisa é ter o registro, o ofício existe. Este ofício existe no mercado. A outra coisa é como este ofício é regulamentado. Mas uma coisa anda colada na outra, porque a partir do momento que a gente tem o CBO, a gente começa a discutir regulamentação. Beleza, existe esse ofício, quem pode trabalhar com ele? Quem pode ser? E aí começa toda uma discussão. Dani, você quer acrescentar alguma coisa sobre isso? Dani Hope? Oi, não, é isso mesmo. E a gente teve um grupo que trabalhou, né, para poder contemplar todos que estão nesse ofício de diferentes formas. E é bem importante essa diferenciação que a Ivana faz, né, do reconhecimento como ofício e da regulamentação. Nem toda profissão precisa passar pelo processo de regulamentação, né, que é através de uma lei no Congresso, nem toda. Muito provavelmente, no futuro, de médio a longo prazo, a educação parental vai passar vai ter que passar por esse processo, como já passaram outras profissões que envolvem bem-estar, saúde, educação, né? Como é o caso de Pilates, psicopedagogia que está passando, neuropsicopedagogia, que andam um pouco ali junto com a gente, essas últimas 2. Então, o CBO vai ajudar muita gente que às vezes até já tem um encaminhamento de um vínculo para em escola, em empresa, em ONGs, como profissional, então vai poder ajudar. Vamos torcer para que venha logo. Foi feito com muito critério para não ter o risco de ir e vir, ir e vir, ir e vir, por questão de não estar bem feito a solicitação. Então, tá lá, vamos torcer. Aqui também tem outra pergunta, várias perguntas falavam disso, acho que ficou claro, né, que a regulamentação é uma coisa, o CBO é outra, é o início do processo. O que ele vai exigir, a gente ainda não sabe. Quando a gente estiver nesse processo, o que a gente quer é estar no meio da discussão, para que os parâmetros sejam claros, porque pode vir várias coisas, pode ser uma exigência de curso superior, pode ser uma exigência de pós-graduação, isso tudo vai acontecer na discussão da regulamentação. Mas nós estaremos representados, gente, porque a gente está lá fazendo esse movimento e fomentando esse movimento para que tenha a representação de todo mundo. E aqui também tem uma pergunta da Érica, que eu vou falar super pessoal, tá, gente? Ela pergunta assim: o que eu acredito que não pode faltar em um curso online de educação parental? Eu acho que o que não pode faltar num curso de educação parental não difere, não é na questão do online ou do presencial. Tanto faz. Eu sou uma pessoa do presencial. Assim, eu aprendi muito
né, e hoje eu faço várias coisas online, aprendi a gostar mais. Eu fiz a minha formação em disciplina positiva com a Beth no online, acho que foi a primeira formação que eu fiz online, porque foi no meio da pandemia, e ela sabe que eu queria fazer o presencial, mas é o meu modo de aprender. Se eu tenho oportunidade, eu faço presencial. Mas às vezes a gente não tem. Você não está no lugar, e hoje a gente sabe que tem muitas formações que são online. Então eu não acho que é diferente. O conteúdo tem que ser o mesmo. Mas eu acho que o que não pode voltar, a gente precisa. Tem muita teoria para embasar, né, a educação parental, e todos os conceitos, todo o conceito teórico, esse arcabouço que dá a base para a gente atuar, ele tem que estar muito fundamentado. A gente não está falando aqui de achismo, a gente está falando de ciência. A gente está falando do que já foi comprovado, do que tem pesquisa para mostrar. Então, eu acho que para quem está chegando, especialmente para quem está em transição de carreira, que veio de áreas, né, como eu, que vim do jornalismo e que não tinha, assim, eu nunca estudei o processo de desenvolvimento do cérebro das crianças. Esse é um conhecimento que eu só fui aprender na educação parental. Então, para mim, eu precisava muito de formações que me dessem um grande embasamento sobre isso, porque isso era uma lacuna que eu tinha para trabalhar nessa área. Tem pessoas que vieram de áreas que já, né, que vieram da psicologia, que vieram da psicopedagogia, que já têm uma formação nessa área e elas precisam de outras coisas. Então, eu acho que, assim, qual que é o melhor curso? Toda vez que alguém me pergunta, qual que é o melhor curso? O melhor curso para mim não é o melhor curso para você. Então, você precisa... De onde eu estou vindo? Qual que é a minha bagagem? Quais são os conhecimentos que eu preciso agregar? Mas eu diria, e aí sem fazendo já o lobby da imersão, que ter a chance de conversar com formadoras tão diferentes, porque essas mulheres que a gente vai reunir têm cursos de formação muito diferentes entre si, né? E todas elas são excelentes, todos os cursos delas são excelentes. Qual é melhor para você? Você que vai descobrir com base no seu background, de onde você está vindo. Né? As lacunas que eu sentia, as dificuldades que eu tinha, os desafios que eu tinha para atuar são diferentes do que uma pessoa que já vinha de atendimento, por exemplo. E fora que tem muito jeito de trabalhar com educação parental, né, gente? Nem todo mundo vai fazer workshop, nem todo mundo vai fazer palestra. Tem outros jeitos de trabalhar na educação parental. A gente fala muito de workshop, palestra, que é uma coisa quase básica, quase todo mundo faz. Eu não sou uma pessoa, por exemplo, de atendimento. Eu oriento famílias que vêm para mim indicando para outras pessoas. Eu não faço atendimento por uma escolha pessoal, mas eu faço outras coisas na educação parental. Eu rodei um programa, roda de conversa de educação parental para colaboradores de uma empresa, que foi um trabalho super legal, que eu fiquei muito feliz, que as pessoas saíram de lá assim, dando um feedback super bom, e era um jeito de eu atuar como educadora parental. Então, acho que é muito esse lugar de autoconhecimento, de você olhar assim, quais são os meus déficits? O que eu preciso para me sentir seguro? Se você começar a responder essas perguntas, você vai conseguir encontrar as formações bem. E também tem bons mentores, né, que te ajudam também. Tem hora que conversar, ter uma mentoria com alguém da educação parental que te ajude a entender a sua história, onde você está, e indique, assim, olha, para você, esse curso aqui é muito legal. Para você, esse curso aqui vai completar isso que você quer. Eu acho que isso também ajuda. Assim, né? Essa troca. Não sei se eu consegui responder. Érica, diz aí. Ivana, eu acho que essa pergunta sobre o presencial antes também, eu acho que justifica outra pergunta antes, né? Se a imersão não pode ser online. É presencial justamente porque a gente tem uma coisa que a gente quer contemplar, que é esse momento para chamar de nós. Porque a empreendedora, especialmente a empreendedora mulher, normalmente bota o seu aprimoramento, o seu espaço como os últimos, né? Então a gente vai, faz um treinamento, mas volta para casa, e esse é para ser um momento intenso mesmo, né? Então, uma contribuição. Estou aqui até para que a Beth também respondeu e disse, olha, a gente está aqui com duas pessoas que têm 2 livros muito bons, para quem está assim, no início das formações, fez uma e não sabe qual que deve ser a próxima.
O livro da Beth e o da Daniela Alpi falam muito sobre isso também, sabe? Do que a gente precisa para evoluir nessa carreira em termos de formação mesmo, assim, de quais os caminhos, quais as competências que você precisa desenvolver. Porque a gente está falando aqui sobre ter sucesso, empreender na educação parental e, gente, assim, eu falei lá, assim, você acredita, entender que empreender é construir seu próprio sonho, acreditar no seu sonho, ter essa motivação você tem que partir disso. A segunda coisa é formação, é o alicerce. Não dá para você trabalhar numa área que você não tenha conhecimento suficiente para ser uma boa profissional, como em qualquer coisa na vida, né, gente? Para ser uma boa jornalista, para construir uma carreira bem-sucedida em 2 décadas do jornalismo, eu estudei para caramba. Eu me dediquei e fiz um monte de coisas no jornalismo para ser uma boa jornalista. Qualquer outra profissão que a gente teve antes de educação parental, a gente estudou muito. Então, estudar muito, fazer formações de qualidade, se dedicar, e não é só fazer daquele jeito para pegar o certificado, né, gente? É fazer de verdade, assim, é ler o que tem que ler, é compreender o que tem que compreender, é voltar atrás e repetir quando não entendeu, fazer os exercícios. Essa formação é o segundo degrau. E aí vão vir outras coisas que a gente vai falar daqui para frente. Eu vi que alguém aqui, só para ir fechando já, né, porque a gente já ficou um bom tempo aqui, tem alguém que comentou que no curso está fazendo a pós-graduação em educação integral, após tem um módulo de marketing digital. Claro que todas essas coisas são super importantes. A gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre marketing, sobre o que a gente tem que aprender das outras habilidades para além da educação parental quando a gente está empreendendo. Mas, além de sonhar, você tem que ser um bom educador parental para conseguir. Se você não for um bom educador parental, não haverá nada que a gente vai dizer para vocês, nem amanhã, nem depois, nem na imersão, que poderá salvar o negócio. É o básico, assim. Então, investir em boas formações e se dedicar a elas, assim, ser caxias, né? Ser bom aluno nas formações é fundamental. Beth, acho que, desculpa, falando na Beth, Ivana, ali eu me vejo mais atendendo do que workshop, acho que tu já falaste isso, né? E a gente está contemplando isso na imersão, como a gente achar qual a estratégia para a gente achar a forma de atuar na educação parental, né? Só tem aqui, a Érica está contando que dos 2 livros que eu comentei, ela leu os 2 e ela disse que o livro da Beth ajudou ela a ter certeza de que ela escolheu a coisa certa, o livro da Dani, perdi agora, na hora que eu fui ler, sumiu aqui. Os 2 ajudaram muito, e a Bússola ajudou ela muito a fazer um plano de ação, que os 2 são ótimos livros. Já deixamos uma dica aí de 2 livros que podem ajudar muito a entender. A Bianca está dizendo aqui que, tipo, para ser pai e mãe é preciso estudar. Para ser educador parental também. Fala, Thiago. Não, estão perguntando aqui o valor da imersão. Quem está afim aí de dar esse passo, procura a Cris aqui, tá? Cris, coloca seu telefone aqui de novo no chat, por favor. Para quem é do Clube Canguru, tem desconto, né, Thiago? A Cris sabe dar Tem sim, quem é membro do Clube Canguru tem 12% de desconto. Desculpa, eu estava aqui caladinha porque eu estava respondendo as mensagens. Aí o cérebro TDAH faz uma coisa ou faz outra, né? Então, mas quem já estava me chamando já estava aqui repassando as informações. Mas quem é membro do clube tem 12% de desconto, é só entrar lá que já vê direitinho, tá? E só me chamar aqui que eu vou passando tudo. E pegando também, gente, na imersão, quem entrar em contato com a Cris e tiver nas 40 vagas, vão ter 4 super bônus, já para quem ganhou, que a gente vai anunciar, e para quem comprar também. Então, aproveita agora, serão só 40 vagas. E vou fechar dando de novo o nome dos 2 livros. Um são as 14 competências. Agora eu vou falar errado, a Beth vai me matar. Eu faço o prefácio das 14 competências essenciais do educador parental e a bússola parental. O primeiro é da Beth Rodrigues, o segundo da Dani Hope, que são os livros que a gente comentou aqui. Alguém tinha pedido para a gente falar sobre eles. Bom, gente, é isso. Eu espero. O meu objetivo hoje era dizer para vocês: sonhem com isso.
sonhe com empreender com sucesso na educação parental, que esse é o primeiro passo. Se vocês estão sonhando com isso, vamos junto. Amanhã eu vou contar mais umas outras coisas. E vou contar coisas que eu só contei uma vez na vida, e que nem no meu livro, que é O Fracasso é Apenas o que Vem Antes do Sucesso, eu conto detalhadamente, porque lá o objetivo era outro, mas eu vou contar um pouquinho de por que eu escrevi esse livro. Mas vocês já podem perceber que não foi tudo só sucesso na minha história, né, gente? Que teve uns perrengues aí no meio do caminho, que faz parte, mas que é possível vencer. Inclusive, acho que eles é que fazem a gente dar o próximo passo com mais segurança, sabe? Quando errar, a gente aprende muito com erro, e eu aprendi muito com os erros que eu cometi na educação parental, para poder estar aqui agora, fazendo parte aí desse movimento que está crescendo tanto e me enche tanto de orgulho. É isso, gente. Queria agradecer muito para vocês que ficaram aí com a gente até agora, que entraram. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma, que eu não tenha decepcionado vocês, e prometo trazer muita informação aí amanhã e depois. Obrigada, Ivana. Minha mala já está pronta para essa imersão, estou animadíssima. Já estou preparando a minha fala e estou doida para ouvir as colegas. E conhecer, e vai ter momento social também, gostoso, Sim, né? sim, Interagir, sim. almoçar juntas, jantar, se divertir. Estou animada. E vamos ter coisas bem animadas, sim, podem contar. Ótimo. Bárbaro, bárbaro. Obrigada, Dani, pelo carinho de organizar também. Obrigada, Ivana. Beijo. Obrigada a você, querida, pela generosidade. Eu tinha falado na hora que você estava entrando, assim, o mais maravilhoso. Aliás, gente, para fechar, tá? Uma das coisas que mais me impressiona no movimento do empreendedorismo, que é para além da educação parental, é a generosidade dos empreendedores. A capacidade que as pessoas têm de compartilhar, de querer ajudar o outro, porque a gente quer que as pessoas tenham sucesso. A Beth, não sei se vai lembrar, sim, que a gente veio um dia, ela me deu uma carona e a gente começou a conversar, uma contar a história para a outra, lá atrás, quando a gente estava começando a se conhecer. Eu não podia imaginar o que era a história da Beth, que ela não vai contar agora, porque ela vai contar na imersão, mas o quanto que ela me ensinou e o quanto ela me ajudou no momento que ela contou a história dela para mim, numa carona que eu ganhei. Então, esse movimento generoso de abrir a própria história com o único objetivo de ajudar o outro é incrível, isso é lindo demais. E isso é super educação parental, né? É isso. Beijo, gente. Boa noite para todo mundo. Bom descanso.